وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. Nós citamos na aula passada alguns textos, alguns versículos do Alcorão, do Coran, onde Allah subhanahu wa ta'ala esclarece muitos assuntos sobre Isa alayhi salam, sobre Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. A gente falou sobre Ayat al-Mubahala, que é um versículo que tem o desafio lançado pelo profeta alayhi salatu wassalam contra aqueles que ainda insistem em crer, em ter uma crença errada, né? Então, depois que Nabi alayhi salatu wassalam recebeu a visita de uma caravana, que é a caravana da cidade de Najran, e depois que Nabi alayhi salatu wassalam leu para os integrantes dessa caravana, ou para essas pessoas que o visitaram, que vieram debater com ele sobre o assunto de Isa alayhi salam, Nabi sallallahu alayhi wasallam explicou para eles. Então depois Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Ayat al-Mubahala, e a gente explicou que o sentido do versículo é que o profeta alayhi salatu wassalam se dirigiu a eles e disse: se depois daquilo que eu esclareci, do conhecimento, da revelação para vocês, vocês ainda insistem em ter essa crença errada, então tragam os seus familiares, tragam a vocês mesmos, tragam os seus filhos, e que cada um invoque a maldição contra aquele que está errado. Eu invoco a maldição contra mim mesmo se eu estiver errado e falando mentiras, e vocês invocam a mesma coisa, ou seja, pedem a maldição de Deus. Hoje vamos ler outros versículos sobre o assunto também que é relacionado ao Evangelho, a Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Porque a gente está a dizer há várias aulas que o monoteísmo é a religião de todos os profetas, alayhimus salatu wassalam. At-Tawhid, o monoteísmo, é a religião que Deus revelou a todos os mensageiros, inclusive Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Então, em alguns versículos, Allah Azza wa Jalla esclarece isso, contando a história de Jesus, do nascimento milagroso dele, falando que ele é simplesmente um mensageiro como os outros profetas e mensageiros foram enviados antes dele. Em outros versículos tem um convite para aqueles que são adeptos do livro, que são cristãos, que são judeus, para que eles sigam At-Tawhid, o monoteísmo correto, que é a verdadeira religião de Jesus, de Moisés e assim por diante. No versículo que a gente lê hoje, tem também um convite para aqueles que procuram a verdade, só que de uma outra forma. Esse versículo que a gente vai ler, ele tem uma história, tem um motivo pelo qual o versículo foi revelado. Vamos traduzir para a gente entender depois, inshallah ta'ala, qual o sentido dele e por que ele foi revelado. Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: "Alladhina ataynahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun." Aqueles a quem foi revelado o livro antes dele, eles nele creem. Ou seja, nele quem? Ou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou o livro, que é o Coran. Pode se interpretar das duas maneiras, porém, se você diz Al-Quran, é mais próximo e mais bem entendido. Ou seja, aqueles a quem foi revelado o livro antes dele, antes desse último livro que é o Coran, nesse último livro eles creem. Por quê? Porque eles conhecem que esse livro, ele tem algumas qualidades, tem um critério para que ele seja realmente um livro verdadeiro. E se eles têm o conhecimento dos livros antigos autênticos, eles vão crer nesse. Aí depois vem o outro versículo. É Surat Al-Qasas, esse versículo 52. No 53, وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ. E quando os versículos desse livro são recitados para eles, eles dizem: آمَنَّا بِهِ, nós cremos nele.
innahu al-haqqu min rabbina. Nós cremos. Por quê? Número 1, porque ele é a verdade que veio de nosso Senhor. Innahu al-haqqu min rabbina. Depois, número 2, inna kunna min qablihi muslimin. E nós já éramos, antes dele, antes da revelação desse livro, muçulmanos. Ou seja, Deus fala sobre aqueles que ainda eram monoteístas, mesmo antes do envio de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tipo, você pode denominá-los cristãos, porém eles ainda seguiam o monoteísmo original, genuíno e puro que Jesus pregou. Então eles têm a informação de Muhammad nas escrituras que eles liam. E eles sabem sobre a revelação do Alcorão. Então eles dizem: Inna kunna min qablihi muslimin. Antes da revelação do Alcorão a gente já era muçulmano. Então a gente agora crê em Muhammad e crê no Alcorão. Aí depois Allah Azza wa Jalla diz assim: Ulaika yu'tawna ajrahum marratayn. Esses terão a recompensa 2 vezes. Ou seja, terão a recompensa deles multiplicada por 2. E depois disse: Ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru. Por quê? Por causa da paciência que eles tiveram. E por quê? وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. E porque depois de fazerem a má ação, eles fazem a boa ação. Aquilo que antecedeu na vida deles de más ações, de pecados, eles procedem e sucedem isso com boas ações, né? Com a crença. Também é interpretado da seguinte maneira: وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. Ou seja, quando eles ouvem futilidades, perseguição, ataque, eles respondem com o quê? Com o bem. Ou seja, significa, eles respondem o mal com o bem. Eles vão ter a recompensa multiplicada por 2 vezes. Eles vão ter a recompensa 2 vezes. Por quê? Porque têm paciência e porque respondem o mal com o bem. Ou porque depois da má ação, fazem a boa ação. Depois selou o versículo, disse: وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Depois disse: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. E quando eles ouvem futilidades, vãs palavras, insultos, alguém chega e insulta eles: como é que você segue isso? Hoje em dia, por exemplo, você é radical, você é terrorista, você é isso, aquilo. Quando eles ouvem essas palavras, eles dizem o quê? أَعْرَضُوا عَنْهُ. Primeiro eles se desviam disso, não respondem a isso da mesma maneira. Ou seja, eles são insultados, não insultam igual. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. E dizem: olha, a paz esteja convosco. Nós temos as nossas ações, vocês têm as vossas ações. Vós tens as vossas ações. Cada um vai ser responsável por aquilo que faz. Isso é o que a gente crê, e a gente assimilou isso e aceitou isso de bom coração. لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. Então, olha, a paz esteja convosco, vocês têm as vossas ações, nós temos as nossas, e nós não queremos ficar ou discutir com os ignorantes. Agora vamos para a razão ou o motivo da revelação desses versículos. Então a gente citou, como a gente disse, repetimos anteriormente, versículos que têm, assim, desafio, né, contra aqueles que escondem a verdade. Agora aqui tem um elogio para aqueles que, elogio da parte de Allah Azza wa Jalla para aqueles que aceitam a verdade. E olha, vocês vão ter a recompensa 2 vezes, porque creram no profeta que antecedeu e creram em Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não esconderam a verdade. Então isso pode acontecer antigamente da seguinte maneira: a pessoa já era monoteísta, ouviu sobre Muhammad, ou Muhammad foi enviado na época em que ele vivia, em que essa pessoa vivia, alaihi salatu wassalam, ele crê, continua, ele não abandonou nada, ele continuou. E nos dias de hoje isso não acontece mais. A pessoa, sim, ouve sobre Muhammad. Isso aqui é a segunda maneira de se interpretar isso. Ouve sobre Muhammad sallallahu alaihi wasallam e olha, dizia que seguia Jesus, acreditava seguir a Jesus,
ou a Moisés, era judeu, era cristão, mas não era monoteísta. Hoje não se diz que um cristão ou um judeu é monoteísta, como podia acontecer antes do envio de Muhammad alayhi salatu wassalam, quando ainda seguiam o livro original. Então hoje acontece da seguinte maneira: ele ouve sobre Muhammad, o cristão ouve sobre Muhammad, o judeu ouve sobre Muhammad, lê todas as indicações, provas de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, mensageiro de Deus, aí ele se torna muçulmano, ou seja, se torna monoteísta. Então, se era na época de Muhammad, a pessoa permanecia. Nos dias de hoje ele se torna monoteísta ou muçulmano. Ou naquela época, se ele já seguia aquilo que foi adulterado e foi inventado, ele se torna muçulmano. Então, qual que é a história que é narrada sobre esses versículos? Uma das histórias que é narrada: قال سعيد بن جبير نزلت في 70 من القسيسين بعثهم النجاشي فلما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم ياسين والقرآن الحكيم حتى ختمها فجعلوا يبكون وأسلموا ونزلت فيهم هذه الآية. O motivo da revelação desses versículos, como a gente disse, é um elogio para quem aceita a verdade, mesmo sendo duro, mesmo esse assunto sendo difícil. Você largar o ego é difícil, você abandonar o ego é difícil, você abandonar certa tradição na qual você está é difícil, mas essa é a verdade e assim que deve ser. Então é narrado que Sa'id ibn Jubair disse: esses versículos foram revelados por causa de 70 sacerdotes que foram enviados por An-Najashi. An-Najashi é o rei da Abissínia, no chifre da África. An-Najashi era um rei cristão, o Negus, o significado em português dizem o Negus, que é o rei da Abissínia. Ele enviou 70 sacerdotes cristãos, eles visitaram o profeta alayhi salatu wassalam. Aí aqui a gente faz a comparação entre esses e entre aqueles que são os visitantes da cidade de Najran. Aqueles desafiaram e descreram. Esses são 70 homens, vieram até o profeta alayhi salatu wassalam, se reuniram com ele. Aí é narrado que o Nabi alayhi salatu wassalam leu para eles Surat Yasin, Yasin wal-Qur'an al-Hakim, até o fim dela. Aí quando eles ouviram o profeta alayhi salatu wassalam, eles aslamu, se tornaram muçulmanos. E aí Allah Azza wa Jal revelou esses versículos. Então vejam os versículos, eles têm a recompensa multiplicada por duas. Eles também, quando ouvem os versículos de Deus, eles aceitam. Então eles aceitaram e se tornaram muçulmanos. E como lemos nos versículos: وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا. E quando ouvem os versículos de Deus, dizem: nós cremos neles porque essa é a verdade de nosso Senhor. A gente já era muçulmano antes disso, então a gente continua acreditando em Muhammad. E se eles não acreditam em Muhammad, o Islã deles, se eles eram monoteístas antes, é anulado. Não se tem monoteísmo sem crer em Muhammad. Tipo, alguém dos muçulmanos, até mesmo muçulmanos, tem gente que chega e fala: não, se fulano crê que Jesus é mensageiro e que não é Deus ou filho de Deus, e se ele se declara monoteísta, mesmo não crendo em Muhammad, ele é monoteísta. Dizemos: não, só é monoteísta se crê no livro inteiro, na revelação por inteiro. A gente finaliza também com outro episódio, também é narrado sobre isso. Por que Allah Azza wa Jal disse وَيَدْرَؤُونَ الْحَسَنَةَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ? Eles respondem com o bem o mal que eles recebem. É dito que também quando o Nabi alayhi salatu wassalam recebeu esse grupo ou outros grupos que se tornaram muçulmanos com o profeta alayhi salatu wassalam, Abu Jahl, que era um homem que perseguia o Nabi alayhi salatu wassalam, era dos idólatras de Meca e perseguia o profeta alayhi salatu wassalam. Quando ele viu um grupo que visitou o profeta alayhi salatu wassalam, ele viu que eles, quando ouviram o Nabi alayhi salatu wassalam, se tornaram muçulmanos. Aí ele foi até eles e começou a insultá-los, dizendo para eles: como vocês são tolos,
sentaram com esse homem um pouco e ele já, vamos dizer, entre aspas, enrolou vocês. Então Allah Azza wa Jal revelou esses versículos elogiando essas pessoas. Então isso também sobre versículos. Então, mais exemplos sobre versículos, e lemos hoje Surat Al-Qasas de 51 até 55. Exemplos sobre versículos que esclarecem a realidade do monoteísmo e a verdade do monoteísmo. E aqui temos o elogio para aqueles que são cristãos e quando ouvem sobre Muhammad aceitam a verdade, ou eram monoteístas seguindo a Jesus ou Moisés e quando ouviram sobre Muhammad sallallahu alaihi wasallam aceitaram a verdade que ele trouxe e permaneceram monoteístas ou se tornaram monoteístas. Isso em Surat Al-Qasas. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.